Segundo a Bíblia, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Salmo 121, versículo 4. Esse poderoso versículo é mais do que palavras. É uma promessa divina que tem sido a rocha sobre a qual o povo de Israel se apoia há milênios. Assim como Deus protegeu os israelitas das adversidades no passado, essa promessa continua viva, relevante e vibrante hoje. Em meio à escuridão da guerra e da adversidade, essa promessa divina brilha como um farol, guiando e dando esperança. Imagine então o choque global no dia 7 de outubro de 2023, um dia que será lembrado pelas gerações futuras. Neste dia, a tranquilidade de Israel foi abruptamente interrompida, levando muitos a questionar a promessa de Deus para o seu povo escolhido. Quase meio século depois da última grande guerra que Israel enfrentou, a Guerra do Yom Kippur, de 1973, o país enfrentou um novo tipo de ameaça. Não era uma guerra convencional, mas sim uma investida brutal de terroristas e fanáticos, principalmente o Hamas, um grupo islamista radical de Gaza. Com uma ferocidade desconhecida, o Hamas lançou ataques simultâneos por terra, mar e ar. Usando túneis e barcos, eles entraram em território israelense, buscando reféns e espalhando o terror. A Bíblia nos ensina em Provérbios 6, versículo 16 a 19, que Deus detesta aqueles que semeiam discórdia entre os irmãos. E o que o Hamas fez foi exatamente isso. A destruição que se seguiu foi inimaginável. Milhares foram feridos e muitos perderam a vida. Em meio à calamidade, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não teve escolha senão declarar guerra. Mas quem é o Hamas? E por que atacar Israel agora? O Hamas, financiado pelo Irã, tem laços profundos com propósitos sombrios. O próprio Irã tem sido vocal sobre seu desejo de erradicar Israel do mapa. No entanto, esses eventos não são mera coincidência. A Bíblia, em sua sabedoria infinita, já havia previsto a posição significativa de Israel nos eventos do fim dos tempos. Jesus mesmo falou sobre isso, alertando sobre os sinais dos tempos e as tribulações que viriam. Mateus 24. Ao longo dos séculos, testemunhamos nações e povos se levantando contra Israel. Mesmo nas horas mais sombrias, quando tudo parecia perdido, Deus sempre esteve ao lado de seu povo, cumprindo suas promessas. Em Ezequiel 37, versículo 21, a palavra de Deus previu a dispersão e subsequente restauração de Israel. E contra todas as probabilidades, após o Holocausto e a perda de 6 milhões de judeus, Israel foi reconhecido como uma nação em 14 de maio de 1948. No entanto, é crucial lembrar que por trás da tenacidade de Israel existe uma promessa divina. Como está escrito em Gênesis 22, versículo 17, Deus prometeu que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Assim, diante das ameaças constantes contra Israel e Jerusalém, devemos nos lembrar do que a Bíblia nos diz sobre esta cidade sagrada. Em Zacarias 12, versículo 3, é profetizado que Jerusalém se tornará uma pedra pesada para todas as nações e quem tentar movê-la se machucará. Esses versículos não são apenas palavras, são testemunhos do poder e da proteção divina sobre Israel e Jerusalém. E como cristãos, é nosso dever estar atentos aos sinais dos tempos e fortalecer nossa fé. A Bíblia é clara sobre a posição de Israel nos eventos do fim dos tempos. À medida que vemos essas profecias se desenrolando, é um lembrete de que a palavra de Deus é verdadeira e sempre se cumprirá. Por isso, devemos estar alertas e fortalecidos em nossa fé. Como Jesus nos ensinou em Lucas 20, versículo 28, quando vemos esses eventos se desenrolando, devemos levantar nossas cabeças, porque nossa redenção está próxima. A narrativa entrelaça as esperanças e temores dos crentes, enquanto se aproximam dos últimos dias. Esses sentimentos, tão bem capturados em várias passagens da Bíblia, são a espinha dorsal de nossa fé. E enquanto nos preparamos para o retorno de Cristo, somos instados a agir de maneira específica. Primeiro, somos lembrados da parábola das 10 virgens, em Mateus 25, versículo 1 a 13.
como as virgens prudentes, devemos ser diligentes, mantendo nossas lâmpadas cheias de óleo, uma representação simbólica do Espírito Santo. Esta passagem não se refere apenas à prontidão espiritual, mas também à nossa dedicação constante a Deus. Nossa fidelidade a Ele não é um ato único, mas uma jornada diária de oração, comunhão e testemunho. A oração é fundamental, conforme ilustrado em Salmos 122, versículos 6 a 8. Não só oramos por nós mesmos, mas também pela paz de Jerusalém, refletindo nossa conexão mais ampla com o plano divino. Deus nos vê não apenas como seus filhos, mas também como sacerdotes e reis. Neste papel, somos chamados a interceder não apenas por Israel, mas por todos os aflitos e necessitados. E enquanto avançamos em oração e fé, somos guiados pelo amor e retidão. Esta não é uma tarefa fácil. Estamos desafiados a amar até mesmo aqueles que se opõem a nós ou desafiam nossas crenças. Afinal, como Cristo é, assim também somos neste mundo. Nosso testemunho de amor e justiça é vital, enquanto esperamos ansiosamente a redenção. Estes não são apenas tempos de preparação, mas também de revelação. Aproximamo-nos do fim dos tempos, uma realidade que muitos podem não perceber, mas que os crentes verdadeiros sentem profundamente em seus corações. A Bíblia em Atos, versículo 11, nos assegura que o mesmo Jesus que ascendeu aos céus voltará. E esse retorno está mais perto do que pensamos. A beleza da nossa fé não reside apenas na expectativa do retorno de Cristo, mas no nosso destino eterno com Ele. Em Apocalipse 21, versículo 3 a 4, somos lembrados da promessa de Deus de estar entre nós, eliminando toda dor, morte e tristeza. É uma promessa de esperança e glória, onde Cristo em nós é a esperança da glória. Este é um chamado não apenas para estarmos prontos, mas também para agirmos com amor, fé e justiça, mantendo sempre nossos olhos fixos em Cristo. E enquanto esperamos, lembramos as palavras de Paulo em 1 Tessalonicenses 5, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, em toda a sua majestade e glória, era a própria manifestação de Deus na terra. Ele foi o Emanuel, Deus conosco. Mesmo conhecendo o futuro e as atrocidades que sofreria, ele veio até nós, não como um rei guerreiro, mas como um humilde servo. Ele veio para servir, curar, libertar e, por fim, sacrificar sua própria vida por todos nós. Se considerarmos os vastos céus, as inúmeras estrelas e o universo infinito, fica claro que Deus não precisava de nós. Ele é autossuficiente. No entanto, Ele nos escolheu amar-nos, escolheu criar-nos, escolheu salvar-nos, e o fez através do sacrifício de seu Filho amado. E aqui, caro leitor, reside uma verdade maravilhosa e poderosa. O Senhor, o Criador de tudo, o Deus eterno, amou-nos tanto que enviou seu único Filho para que, através dele, possamos ter vida eterna. João 3, versículo 16 declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nestes tempos desafiadores, onde o mal parece estar em toda parte e a tentação nos assedia de todos os lados, é essencial lembrar que não estamos desamparados. Temos a armadura de Deus, descrita em Efésios 6, que nos equipa para enfrentar e superar as ciladas do inimigo. A verdadeira batalha, meus queridos, não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6, versículo 12. E como podemos permanecer firmes nesta batalha? Como podemos garantir que não seremos abalados pelas mentiras e enganos do inimigo? A resposta é simples, mas profunda, mantendo nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Como está escrito em Hebreus 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Seja, portanto, encorajado, amado irmão e irmã.
Não importa quão sombrios os dias possam parecer, temos uma esperança inabalável em Jesus. Ele já conquistou a vitória e nos convida a compartilhar dessa vitória com Ele. Portanto, quando os ventos das adversidades soprarem, quando as ondas da tentação se levantarem, lembre-se de que não está sozinho. Jesus está contigo, e Ele é mais do que suficiente para cada desafio que enfrentamos. Em uma era de turbulência e incerteza, a palavra de Deus se mantém firme e verdadeira. O diabo, como o adversário persistente da humanidade, continuamente busca desviar as almas dos caminhos de retidão, apresentando tentações e confusões. Mas como fiéis seguidores de Cristo, encontramos consolo na verdade revelada. A vitória sobre o pecado e Satanás já pertence a Jesus. 1 João 3, versículo 8. Essa noção de vitória não é apenas uma promessa distante, é uma realidade presente. Quando Jesus foi crucificado, parecia que tudo estava perdido. No entanto, sua ressurreição triunfante selou a derrota de Satanás, dando-nos, seus seguidores, poder para resistir e superar as adversidades do mundo. Em tudo somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8, versículo 37. Contudo, o que nos diferencia em meio a tais adversidades é nossa fé inabalável e a esperança na promessa de Jesus. Em Mateus 24, versículo 13, somos lembrados: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança aqui não se refere apenas à resistência, mas a uma profunda confiança em Deus, independente das circunstâncias. A parábola das 10 virgens, em Mateus 25, versículo 1 a 13, nos oferece uma poderosa reflexão sobre a prontidão e a sabedoria espiritual. Todas as virgens, representando crentes, esperavam o noivo, Cristo. No entanto, apenas as 5 prudentes estavam preparadas para encontrá-lo. Esta narrativa nos ensina a importância de estarmos sempre prontos, mantendo nossas lâmpadas, nossa fé e obras cheias do óleo, Espírito Santo, pois não sabemos quando o noivo chegará. As Escrituras são claras. Devemos nos manter firmes, ancorados na rocha que é Cristo, e cheios de sabedoria e discernimento. Em Provérbios 9, versículo 10, lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Em tempos de engano e desinformação, a sabedoria é nossa aliada inestimável. A narrativa apocalíptica apresentada no final do texto ressoa com urgência. O mundo, com suas contínuas calamidades, parece estar à beira de um precipício. Mas em meio ao caos, os fiéis têm uma esperança inabalável. A esperança do retorno de Cristo, conhecido como o arrebatamento, um evento sobrenatural onde todos os verdadeiros crentes serão levados ao céu antes da grande tribulação. Esse é o nosso foco, nossa âncora. Em conclusão, o chamado é claro: mantenha seus olhos fixos em Jesus. Viva uma vida de integridade e prepare-se para o retorno iminente do Salvador. A eternidade nos aguarda e é nossa responsabilidade garantir que estejamos prontos para encontrar nosso Rei. Como diz Hebreus 10, versículo 23, mantenhamos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E assim, mesmo em meio às tempestades da vida, encontramos alegria, esperança e um propósito inabalável em Cristo Jesus. Passeando por toda a terra, indo de um lado para outro, sua astúcia e sua persistência são notórias, mas ao mesmo tempo é fundamental reconhecer o poder de Deus e a força que Ele concede a seus seguidores. O apóstolo Paulo descreveu nossa batalha não como algo meramente físico, mas espiritual, e nos exorta a vestir a armadura completa de Deus para podermos resistir ao dia mau. Então, o que significa vestir a armadura de Deus? Efésios 6, versículo 10 a 18, descreve cada componente da armadura: o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado da prontidão do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada peça tem um significado espiritual e é fundamental para resistir ao inimigo. Estar constantemente orando e em espírito também é uma parte crucial dessa armadura.
A importância do envolvimento e conexão com a palavra de Deus não pode ser subestimada. O Salmo 119, versículo 11 afirma: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105. A Bíblia nos guia, nos aconselha e nos fornece as ferramentas necessárias para resistir ao adversário. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, enfrentou inúmeras batalhas, tanto físicas quanto espirituais. Ele frequentemente recorria ao Senhor em oração, buscando sua força e direção. Davi sabia que não era pela sua própria força que ele superava, mas pela mão poderosa de Deus. As histórias contidas nas Escrituras, como as de Davi, Noé, Abraão e tantos outros, são um testemunho do poder de Deus em ação e uma lembrança de que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13, versículo 8. Suas promessas se mantêm firmes e Ele é fiel em todas as gerações. Então, enquanto caminhamos neste mundo, enfrentando adversidades e ataques espirituais, lembramo-nos de que não estamos sozinhos. O Deus do universo caminha conosco. Ele é nosso refúgio e fortaleza, uma ajuda sempre presente na adversidade. Salmo 46, versículo 1. Nossos corações se alegram e encontramos curiosidade e esperança nas promessas de Deus e na salvação através de seu Filho, Jesus Cristo. Meu querido amigo, ao refletir sobre estas verdades, encorajo-o a mergulhar mais fundo nas Escrituras. Permita que elas transformem seu coração e mente, proporcionando-lhe força e coragem para enfrentar cada dia. Porque no final das contas, o Deus que controla os ventos e as ondas também detém o universo em suas mãos. E Ele te ama profundamente, desejando que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. Em uma terra distante, bem além do alcance dos nossos olhos, há uma batalha incessante entre as forças da luz e da escuridão. Nesta paisagem espiritual, cada ação tem repercussões. Cada decisão é uma escolha entre a bênção e a maldição. Aqui, somos lembrados do relato bíblico de Satanás, vagando pela terra. Jó 1, versículo 7. Esta imagem nos remete ao inimigo incansável que busca constantemente nos desviar da nossa fé. A cada instante, ele tenta nos convencer de que estamos sozinhos, mas há uma verdade que ele não pode mudar. Estamos sob a proteção do Senhor. Ao longo das páginas sagradas, encontramos inúmeras histórias de homens e mulheres que, apesar das adversidades, mantiveram-se fiéis à promessa divina. Esses relatos não estão na Bíblia por acaso. São um lembrete da vigilância necessária para vencer o inimigo. Seja ele um leão rugindo ou uma serpente sibilante, o adversário procura uma brecha, um momento de fraqueza. O que a história de Jó nos ensina é que devemos permanecer alertas e preparados. Assim como um soldado se veste com armadura para a batalha, nós cristãos devemos nos revestir da armadura de Deus. Efésios 6, versículo 11. Esta é a nossa defesa contra as investidas do inimigo. Mas a batalha não é apenas externa. No nosso interior, enfrentamos tentações, dúvidas e medos. Quantas vezes, mesmo conhecendo a verdade, somos atraídos pelo brilho enganoso do pecado? Como diz Provérbios 27, versículo 20, o inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Nossa natureza humana, muitas vezes, nos leva a desafiar a vontade de Deus, esquecendo-nos de que sua graça é suficiente. Refletindo sobre os momentos em que Jesus foi tentado no deserto, Mateus 4, versículo 1 a 11, somos lembrados de que, mesmo em sua vulnerabilidade, ele não cedeu. Usando as Escrituras como escudo, Jesus rechaçou cada tentação de Satanás. Esta é uma lição poderosa para nós. Em nossos momentos de fraqueza, devemos buscar refúgio nas Escrituras e na comunhão com Deus. Mas talvez a arma mais poderosa contra o inimigo seja a comunidade cristã. Quando nos reunimos como corpo de Cristo, fortalecemo-nos mutuamente, tornando-nos menos suscetíveis aos ataques do adversário. O autor de Hebreus nos adverte sobre a importância da comunhão. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns,
mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Hebreus 10, versículo 25.